O Brasil escreveu um novo capítulo em sua história, pois no dia 11 de setembro de 2025, fomos capazes de fazer algo inédito. Nós julgamos e condenamos militares do alto escalão do Exército Brasileiro por tentarem sufocar a nossa democracia e darem um golpe de Estado. Este momento não é apenas icônico pela singularidade de tudo, mas é grandioso e marcante, pois é um acerto de contas para com a história brasileira. Afinal de contas, este nosso grande titã tropical tem uma história muito frágil em defender a sua liberdade e a sua democracia. Não seria a primeira vez que militares tentam tomar o poder. Não seria a primeira vez que um golpe de Estado seria decretado, tampouco que uma ditadura seria instaurada. Nós já tivemos várias experiências como essa. A última ocorreu em 1964, da qual muitos brasileiros, sobretudo os de extrema direita, gostam de bater no peito e se orgulharem, e dizem aos ventos que naquele tempo o Brasil é que era bom. Independente das opiniões pessoais, fato é, milhares de brasileiros desapareceram da noite para o dia. Muitas mulheres foram estupradas e violadas e no final sumiram do mapa. Muitos homens foram torturados até a morte. E no final desapareceram como fumaça. Tudo o que restou para as famílias dessas pessoas era enterrar em caixões vazios como um ato simbólico, porque não tiveram nem mesmo o direito de enterrarem essas pessoas decentemente. Quando tudo terminou, todos aqueles criminosos que vestiam uma farda do Exército Brasileiro, que torturaram, estupraram e mataram e sumiram com os corpos, foram perdoados, foram anistiados, o que por si só é mais do que revoltante. Mas, agora, em 2025, fomos capazes de fazer tudo diferente. Pois a justiça se ergueu para defender a nossa democracia contra aqueles que tentaram repetir o mesmo feito de 64. No final, nossa democracia resistiu. No vídeo de hoje, você entenderá por que Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente da República, assim como muitos de seus aliados, foram condenados por darem um golpe de Estado, mas sobretudo porque isso é tão importante para a história de um país que já foi destroçado por tantas outras ditaduras. E aí, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Heron Fernandes e é um prazer estar de volta. No vídeo de hoje, nós iremos simplificar por que Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente do nosso país, assim como muitos de seus aliados, estão sendo condenados, certo? Eu peço desculpas, eu sumi durante uns bons meses, acabei desanimando um pouco porque o meu canal não ia pra frente, mas enfim, tô aqui de volta. Antes, é claro, que eu possa começar, eu vou pedir humildemente, deixe o like, compartilhe e se inscreva. Fazendo isso, você ajuda a manter esse trabalho firme e forte. E vamos lá! Dizem as línguas mais amenas e pacíficas que religião e política são duas coisas que não se discutem, pois afinal de contas, são temas que geram discussão e pulam de debate para agressão, e amizades são desfeitas, marido e mulher brigam, às vezes ocorrem até divórcios, o que por si só é um grande de um absurdo. E muitos de nós nos acostumamos ao extremismo, e isso por si só não é saudável. Só que não querer discutir política por medo da reação do outro, desculpa, mas na minha opinião, não passa de uma covardia. Eu acredito que seja essencial para todo e qualquer ser humano que entenda quem é o próximo que está do seu lado, como pensam as pessoas com quem ele ama, como pensam as pessoas com quem ele se relaciona, pois afinal de contas, a nossa opinião política diz muito sobre quem nós somos e sobre como vemos o mundo e o que queremos que ele se torne. Se você é de direita, você certamente preza pela garantia de lei e ordem, ou então pela liberdade econômica que o mundo capitalista pode te proporcionar. E se você é de esquerda, você certamente luta por igualdade, pelo chamado estado de bem-estar social. Independente de sua orientação política, fato é, a verdade existe, e hoje ela bateu na porta. Agora, eu preciso que você, assim como eu, assuma uma verdade. E assumir ou não isso vai ser determinante para a sua permanência ou ausência neste vídeo. Nós temos que assumir aqui, Jair Messias Bolsonaro, assim como seus aliados, tentaram sim dar um golpe de Estado. E ponto, não tem discussão. Fracassaram sim, mas eles tentaram, ok? E você pode gostar do Bolsonaro e seus amigos, e você pode ser de direita, mas fato é,
Eles tentaram, e isso por si só está mais do que provado. Há provas a rodo, há provas documentadas, há áudios, fotos, vídeos, documentos, registros de reuniões, chamadas telefônicas, há um mundo todo para se explorar quanto a isso. Se você é capaz, assim como eu, de aceitar isso como verdade, seja bem-vindo. Pegue um balde de pipoca e um copo de água e um refrigerante e vamos lá. Mas se você não consegue conceber isso como verdade, eu lhe convido a se retirar. Você vai se estressar bem menos. E vamos ser sinceros, né? A maior parte dos ministros do STF, assim como os advogados, a acusação, a defesa, tudo isso, todas as pessoas têm um padrão. Todos eles usam uma linguagem muito erudita, muito complexa e que às vezes tornam toda a experiência densa, tediosa e enfadonha, mesmo para aquelas pessoas que estão extremamente interessadas. E isso por si só é um grande problema. Essa falta de comunicação entre o público e o governo, ou então o judiciário e o povo, é uma coisa muito complexa. Então eu não estou aqui só para recontar os fatos como eles aconteceram e contar a verdade a vocês, independente de seu lado político, mas sobretudo para simplificar. Aqui, né, a maior parte do povo brasileiro não dispõe de tempo e recursos para ficar vendo horas e horas intermináveis de um julgamento denso. Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente da República, Walter Braga Neto, que era um militar e um ex-ministro de Bolsonaro, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Foram todos julgados e condenados, com penas que variam de 2 a 27 anos de cana. E embora todos aqui sejam de alguma forma relevantes e tenham desempenhado um papel importante, eu vou me concentrar na prisão mais simbólica, que é a do presidente, ou melhor, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Embora, é claro, a prisão de Augusto Heleno seja também muito simbólica. Para quem não sabe, o mesmo estava na ativa durante a ditadura de 64, e naquele tempo foi anistiado, e agora será preso. As palavras Bolsonaro e golpe, ou Bolsonaro e ditadura, que é o sistema político que vem depois de um golpe, estão intimamente e historicamente ligadas. Mesmo que você goste dele, você tem que assumir. Isso é verdade. Basta pesquisar ditadura e Bolsonaro e você vai encontrar uma infinidade de vídeos no qual o ex-presidente mostra uma grande simpatia por esse regime e não tem vergonha alguma de expressar toda a sua condescendência. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater pau. Não vai falar de ditadura militar aqui. Só desapareceram 282. A maioria marginais, assaltantes de bancos, sequestradores. E aonde Só no Carnaval de São Paulo, em 20 anos de regime militar, só no Carnaval de São Paulo, o último morreu mais de 300. Mas essa imagem não é a imagem que a população tem, né? Desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Trata-se de um sujeito que não tem vergonha alguma e, na verdade, se orgulha de resgatar as memórias mais sujas e homicidas da ditadura. E a verdade é que eu não estou aqui para julgar o caráter de ninguém, mas fato é, uma coisa liga na outra. Resumidamente, o governo de Bolsonaro foi um completo de um caos. Ele prometeu acabar com a corrupção, falhou miseravelmente, teve muita, e entre muitas coisas e muitas desgraças que aconteceram em seu governo, no final de tudo, lá em 2022, houve a eleição entre Lula e Jair Bolsonaro. No final deu Lula. E é nesse ponto que eu quero me concentrar. No dia 8 de janeiro de 2023, Brasília se tornou o palco de uma cena brutal. Milhares de bolsonaristas invadem a Praça dos Três Poderes e estão enraivecidos e embriagados com uma ilusão de uma suposta fraude eleitoral. Essas pessoas avançam como uma grande onda de um poderoso tsunami e essas pessoas invadem o Alvorada, invadem o Congresso e, claro, o STF.
Essas massas ensandecidas se movimentam como quem quer salvar a pátria, como se ali estivesse o problema da corrupção, da miséria, da pobreza e de todos os grandes males que assolam esta nação. Ali se viu, sobretudo, violência pura e desregulada. As pessoas arrombaram portas, quebraram vidraças, roubaram objetos, profanaram outros. Roubaram coisas, gente. Teve gente que postou porta do ministro do STF na OLX para vender, sabe? Um grande de um absurdo. No total, 3 prédios foram invadidos, o Congresso, o Alvorada e o STF. Só que o STF era o foco disso tudo, tanto que recebeu a maior parte da selvageria pura. Foi o STF que foi o prédio entre os 3 que mais foi destroçado. Isso porque essas massas acreditavam que o STF era o problema e acreditavam que o ministro Alexandre de Moraes era basicamente a personificação pura do demônio. E isso por si só é mais do que curioso, porque não é natural que um presidente tenha como seu principal rival um ministro da Justiça, ou qualquer outro que não seja um político. E no final essas pessoas fracassaram, e fracassaram feio, exatamente porque violência pura, desregulada e desregrada não é o suficiente, ok? Não é o suficiente para darem um golpe de Estado. Exatamente porque o poder de uma nação não é algo físico que possa ser pego como esse controle e dado de um presidente para outro, sabe? É uma coisa muito mais simbólica, é uma coisa muito mais abstrata do que parece. E para se dar um golpe de Estado é necessário a aceitação, tanto de órgãos nacionais quanto de países e às vezes alguns órgãos internacionais. Então vamos resumir rapidamente por que fracassaram em dar o golpe. Primeiro de tudo, temos instituições muito fortes. Goste você ou não, apoie ou não, o STF é provavelmente hoje a instituição mais forte do país. E se mantiveram firmes, mesmo sendo ameaçados constantemente de serem fechados pela massa mais extrema do bolsonarismo. 2. Falta de apoio militar. Embora a gente saiba que o exército brasileiro estava amplamente envolvido, a Marinha é que tinha mais esse caráter golpista. Os outros grandes generais se retiraram. A gente não sabe exatamente o porquê, mas isso foi vital para o fracasso do golpe. Terceiro, reação social e a mídia. Você pode ou não gostar da mídia, pode achar que eles são um bando de urubus e talvez até seja verdade, mas fato é, a mídia aqui foi assim, magnífica. Eles exploraram isso, eles mostraram para o mundo inteiro que pessoas tentaram dar um golpe de Estado, tentaram destruir a democracia de seu país. E isso por si só é mais do que importante, porque os bolsonaristas que não são tão extremos, que têm noção e não estavam lá no 8 de janeiro, perceberam o quão absurdo era tudo aquilo. E muitos pararam de apoiar Bolsonaro aí, exatamente por entenderem que aquilo tudo era bizarro, absurdo e não deveria ser tolerado. Quarto, legalidade e consequência. De um jeito ou de outro, gente, se for dar um golpe de Estado, é bom que ele funcione, porque se não funcionar, você vai se ferrar, ok? E isso não é só no Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. A maior parte dos países democráticos hoje apoiam penas que variam de 30 até pena capital, que é pena de morte, caso você não saiba. Então muita gente ficou com medo de ser preso, e muitos se retiraram apenas pelo medo de serem punidos. E quinto, falta de apoio internacional. Isso aqui é para mim a cereja do bolo, que a maioria parece se esquecer. Vamos voltar ao passado para que eu possa exemplificar melhor toda essa situação e, enfim, fique mais fácil de entender o meu ponto de vista. Quando nós tivemos a ditadura de 64, ocorreu a chamada Operação Brother Sun, uma operação americana na qual os Estados Unidos da América não só aceitaram, mas ajudaram para que a ditadura fosse concretizada. Isso, por si só, foi de extrema importância, porque os Estados Unidos não fez a mesma coisa em 2023. Mas por que os Estados Unidos da América não ajudou os golpistas? Porque não julgaram ser interessante mais um governo Bolsonaro, sobretudo em uma ditadura. Depois de tudo isso, no 8 de janeiro, no final de tudo, a Polícia Federal foi lá, prendeu muita gente, a Polícia Legislativa conseguiu ajudar, alguns órgãos de segurança foram acionados para poder contribuir com tudo. Todas as provas foram colhidas, como fotos, documentos, imagens, vídeos, e no final a polícia conseguiu nos dizer
que aquilo por si só não foi só uma onda massiva de pessoas enfurecidas que estavam ali para quebrarem tudo. Não, foi uma tentativa de golpe que foi organizada, planejada e financiada e muito bem executada, apesar, é claro, do fracasso. E que houve até investimento, que houve milhões investidos nisso, sobretudo do agronegócio brasileiro, dos quais, adivinha, tem até uma bancada no Congresso Nacional. Olha que absurdo! Vê se esses caras não mereciam ser escorraçados do Congresso. No final de tudo, a Polícia Federal, que é amplamente bolsonarista, isso aí ninguém pode falar nada e nem questionar quem são os caras, deu um relatório dizendo que haviam núcleos centrais que organizavam tudo e que o grande núcleo de toda a parada era o núcleo do qual pertencia Bolsonaro, do qual o mesmo provavelmente, muito provavelmente, era o grande líder de tudo isso. E aí veio o julgamento. E aí muita gente se pergunta, nossa, mas foi rápido pra cacete, né? O STF não era tão rápido assim, não parece perseguição? Então, gente, essa dúvida, ela é válida, ela realmente deve ser feita e vamos tentar respondê-la, né? Realmente, foi muito rápido para os padrões do STF, mas não porque eles estão perseguindo o Bolsonaro, mas porque nós estamos em um outro tempo, ok? Um julgamento do STF que foi feito lá no final dos anos 80 não é o mesmo que será feito agora em 2025. Exatamente porque o que mais acelerou todo o julgamento de Bolsonaro e de todo o núcleo golpista foi o fato de termos aparatos tecnológicos que aceleram tudo. Hoje em dia, tudo é muito fácil de ser registrado. Nós temos fotos, nós temos vídeos, nós temos registros, nós temos testemunhas. O segundo motivo, porque isso foi uma tentativa de golpe de Estado. E para um país democrático, não há crime pior. Na prática, o que acelerou o julgamento de Bolsonaro foi a tecnologia. A mesma tecnologia que acelerou com que a humanidade encontrasse uma vacina para a Covid-19. Depois que a Polícia Federal fez tudo isso, eles vão mandar todas essas provas e todo o seu relatório para o Ministério Público Federal, que é um órgão do governo que basicamente tem duas missões. A primeira é de representar os interesses da maior parte da sociedade brasileira. E segundo, fiscalizar o cumprimento das leis. Vai ser o Ministério Público que vai receber toda a denúncia de golpe e vai entender então quem são as pessoas que fizeram tudo isso e como serão julgadas. Pois é, embora todo brasileiro seja igual, na justiça não é bem assim. Exatamente porque se você for um simples civil, você vai ser julgado na justiça comum, no juiz federal, entende? Na primeira instância, como nós chamamos. E se você for político ou tiver fórum privilegiado ou alguma coisa do gênero, você será julgado pela mais alta corte de justiça brasileira, o STF, o Supremo Tribunal Federal. E muitos bolsonaristas se perguntariam agora, mas por quê? Por que é que o Bolsonaro vai ser julgado pelo STF e o Lula não foi? Bom, gente, vamos tentar responder isso, ok? Quando o ex-presidente Lula, quer dizer, o atual presidente Lula, foi acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o mesmo era um simples civil. Sendo um civil, ele será julgado pela justiça comum, ok? Já Bolsonaro cometeu os seus crimes enquanto era presidente da República. Os seus crimes estão correlacionados com a posição e com o cargo que ele tinha, por isso mesmo será julgado no STF. Só para constar, tudo isso aqui é uma simplificação bem grosseira, mas na prática é mais ou menos isso. Uma vez que a denúncia foi aceita, que o Ministério Público Federal entendeu tudo, ele manda para os tribunais e para os juízes competentes. E o caso de Bolsonaro foi parar nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, um ministro que assumiu um papel de protagonismo no STF nos últimos anos. E por quê? Primeiro de tudo que temos que entender, quando um caso é mandado para o STF, ele não é dado para o primeiro-ministro que aparece, não, ele é sorteado de forma eletrônica e completamente aleatória. O ministro que for sorteado vai ser o chamado relator, que vai ser responsável por conduzir toda a investigação. Vai ser ele que terá poderes especiais. Poderes esses que incluem, por exemplo, pedir prisão preventiva, pedir análise de provas, entre muitas outras coisas. No caso, Alexandre de Moraes. E por que foi de novo nas mãos dele? Por que todos os casos de Bolsonaro vão parar na mão dele? Exatamente porque estão todos conectados. A nossa Constituição, que são as nossas leis mais sagradas, que vão determinar como este país vai funcionar, vão determinar que, no caso dos ministros do STF, o que eles têm que fazer é evitar contradições. Então, se eles estão julgando um crime aqui
que tem o Bolsonaro, qualquer outro crime que o Bolsonaro estiver envolvido vai para a mesma pessoa. Exatamente porque muitos desses crimes podem, e no caso de Bolsonaro, estavam correlacionados. Isso por si só evita a fragmentação, mas sobretudo decisões contraditórias. Alexandre de Moraes pegou o inquérito das fake news, depois pegou o das milícias digitais e foi pegando vários que estavam todos conectados com Bolsonaro. Por isso, foi parar nas mãos dele, ok? É assim que a lei funciona. E isso é certo, é bom, é errado? O que importa é que a lei brasileira é assim, ok? E decidir mudar isso enquanto o ex-presidente estava sendo julgado é impensável, ok? Não dá para você mudar as regras do jogo depois que o jogo começou. O ideal é que, se a população brasileira acha isso injusto, que eles questionem e que pressionem o STF, assim como toda a justiça brasileira, a mudarem as regras para um jeito que a população brasileira considere mais justo. Mas calma, já a gente vai dizer um pouco mais sobre o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro. Agora vamos para as denúncias formais. Bolsonaro e seus aliados estão sendo julgados primeiro por tentativa de golpe de Estado, isso é, derrubar a democracia e impedir a posse do presidente democraticamente eleito, no caso, o Luiz Inácio Lula da Silva. 2. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Na prática, eliminar as instituições que garantem a democracia do Estado brasileiro, como o próprio STF. 3. Organização criminosa armada. Na prática, os militares são pessoas muito bem coordenadas e muito bem instruídas, ou pelo menos deveria ser. 4. Dano qualificado ao patrimônio público. No caso, os danos aos edifícios como o STF, os objetos históricos, toda aquela coisa. E 5. Deterioração do patrimônio tombado. Este se parece muito com o último, mas não é a mesma coisa. Simplificando, é basicamente atuar para que as outras instituições que preservam a democracia sejam fechadas e nunca mais abertas. Embora sejam muitas acusações, eu vou me concentrar aqui em duas, que é desacreditar as eleições, que meio que faz parte da segunda, que é de fato o golpe. Mas vocês vão ver que ficou organizadinho e vai englobar tudo, não vai faltar nada. Capítulo 1, desacreditando as urnas. Não é segredo para ninguém que Jair Messias Bolsonaro atuou ativamente contra as urnas eletrônicas. E isso por si só é bem curioso, porque antes das urnas, as nossas eleições eram muito fraudulentas e elas melhoraram em um aspecto nunca antes visto. Só para vocês terem uma ideia, o próprio Bolsonaro apoiou a integração das urnas eletrônicas porque o mesmo assumiu na época que eram mais seguras e bem mais difíceis de serem fraudadas. Sobretudo porque não tem conexão com o mundo exterior, não são conectados à internet, o que na prática torna elas praticamente impossíveis de serem hackeadas. A virada de chave aqui ocorreu exatamente quando o Bolsonaro percebeu que o povo não estava muito afim dele. A primeira prova, gente, foi uma live feita em junho de 2021. Foi a primeira e grande vez em que Bolsonaro publicou ele falando abertamente ali ao vivo, dizendo, eu não acredito nas urnas, pra mim isso aí pode ser fraudado, pra mim isso vai ser fraudado. E o pior, ele fez tudo isso sem apresentar nenhuma prova. E este foi só o começo. Não temos prova, já bem claro, mas indícios que eleições para senadores e deputados pode ocorrer a mesma coisa. Por que não? A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Isso foi feito em 2014. Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições no ano que vem. Segunda prova, uma live que o mesmo fez com embaixadores, e nós temos algumas outras provas também que são bem interessantes, como manuscritos e arquivos digitais que basicamente indicavam que o ex-presidente, assim como seus aliados, estavam fazendo de tudo para desacreditar e para destruir toda a confiabilidade que as urnas conquistaram durante anos, basicamente com mensagens, áudios, muitos dos quais foram divulgados ou pelo próprio Bolsonaro ou então foram divulgados pela primeira vez durante o julgamento do ex-presidente. Não havia nada que pudesse desacreditar as urnas eletrônicas. Elas sempre funcionaram e sempre foram um exemplo para o mundo. O TSE, que é o Tribunal de Justiça Eleitoral, agiu bem rápido, juntamente com o STF, para que essas mentiras não fossem solidificadas e tomadas como verdade. Eles simplesmente decidiram dar aquilo que o Bolsonaro pediu e talvez nunca tenha acreditado que receberia:
o código-fonte, a programação de como essas máquinas funcionam. Todos os partidos políticos do Brasil tiveram acesso, sobretudo o PL, que já era o partido de Bolsonaro naquela época. E adivinha, foi o partido que mais fez algazarra, que mais incentivou esse teor golpista para desacreditar as urnas, e no final, quando viram que as urnas eram seguras, simplesmente silenciaram, não foram honestos o suficiente para pedirem sequer desculpas, não fizeram nada. E além, é claro, dos partidos, gente, muitas outras instâncias, muitas outras categorias da sociedade brasileira tiveram acesso. O Exército Brasileiro teve acesso, o Ministério Público Federal teve acesso, universidades tiveram acesso, até mesmo instituições internacionais tiveram acesso ao código-fonte, atestaram a mesma coisa. As urnas funcionam, elas não são possíveis de serem fraudadas porque não tem conexão com a internet. Demonstra que o mundo inteiro sabe a verdade. E pior do que isso, mesmo Bolsonaro e seus amigos que sabiam que as urnas não eram possíveis de serem fraudadas, eles continuaram a alimentar esse teor golpista e mentiroso, mesmo sabendo que tudo o que eles falavam era mentira, o que por si só revela muita má fé. Tudo isso é mentira, realmente deve ser desconsiderado, mas veja bem, embora tudo isso seja mentira, sabe o que é verdade? O medo das pessoas, o medo de estarem sendo ameaçadas, o medo de estarem sendo feitas de trouxa, o medo de serem enganadas. E o medo é um sentimento muito poderoso. Não existe nenhum outro sentimento que exista em nossas cabeças que seja capaz de fazer com que pessoas se unam e reajam de uma forma tão violenta. Esse fenômeno psicológico de massas dos quais estamos falando é aquilo que faz parte do clássico fascismo. Por isso que o bolsonarismo é classificado dessa forma. Capítulo 2. Minuta do golpe. Nós temos mensagens, planilhas, registros telefônicos, registros de reuniões feitas com objetivos bem antidemocráticos. Como, por exemplo, o que a Polícia Rodoviária Federal fez no segundo turno das eleições. Simplesmente, gente, do nada, a Polícia Rodoviária Federal resolveu fazer uma batida. Resolveu simplesmente parar, revistar carros, impedindo com que milhares de eleitores nordestinos votassem. Há estimativas que levam isso para a casa dos milhões. E isso por si só é curioso, porque isso só aconteceu no Nordeste, onde a maior parte dos eleitores tem preferências ligadas historicamente à esquerda brasileira, ao Partido dos Trabalhadores, a Luiz Inácio Lula da Silva. E veja bem, essas batidas densas que ocorreram no segundo turno não são naturais. Você pode até anotar, em muitas cidades, no dia das eleições para presidente, muitos ônibus ficam simplesmente sem cobrar passagem para facilitar toda a situação. E nesse dia, a Polícia Rodoviária Federal fez isso. E detalhe, não fez isso no Brasil todo não, fez isso apenas no Nordeste. Pois em áreas em que o Bolsonaro é amplamente aceito, como no sul do país, onde eu moro, a polícia nem apareceu. Isso por si só demonstrou clara interferência. Levou à prisão de um grande aliado de Bolsonaro, o Silvinei Vasquez, que na época era o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que articulou tudo isso de propósito. Nós também temos os registros das convocações do alto escalão do Exército Brasileiro feitos a partir do próprio Jair Bolsonaro para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva no finalzinho de seu mandato. E terceiro, a Polícia Federal, no dia 8 de fevereiro de 2023, na chamada Operação Tempus Veritatis, fizeram uma batida na casa de Bolsonaro e de seus aliados, e foi na casa de Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça, que eles encontraram então a famosa minuta do golpe. E o que é isso? A minuta do golpe, gente, era basicamente um rascunho com instruções de como se dar um golpe de Estado, uma espécie de passo a passo, vamos dizer assim. Essa foi a prova cabal. Não havia e não há nada até hoje que grite tanto golpe quanto isso. E quais eram os passos? Bom, primeiro de tudo, anular as eleições de 2022. Simplesmente impedir que o presidente eleito, no caso o Lula, não tome posse do país. 2. Decretar estado de sítio ou estado de defesa. E o que é isso? Bom, o estado de defesa, gente, ou estado de sítio, é algo que existe assim na Constituição brasileira, que é ativado
quando o nosso país passa por uma grave crise de segurança pública, na qual há, por exemplo, uma guerra. Quando isso acontece, o presidente da República pode tentar acionar o estado de sítio, que é basicamente um modo de segurança para o país se reorganizar. Quando ele faz isso, bom, esses pedidos são enviados para o Congresso e para o STF. Depende da aceitação até mesmo do próprio STF. E quando esse estado de sítio é ativado, o presidente democraticamente eleito tem basicamente todos os poderes que ele quiser. O poder jurídico, legislativo e o executivo, tudo em sua mão. E todos os direitos de todos os outros civis são reduzidos a nada. Isso, de alguma forma, seria então importante para que o presidente pudesse reestabelecer a ordem de uma nação. Coisa que a gente nem sabe se de fato é realmente relevante. Só que nesse caso, na minuta do golpe, não seria usado para reestabelecer a ordem e a paz. Não, seria usado para ajudar a dar um golpe. 3. Prender ou neutralizar, como estava na minuta do golpe, ministros do STF. Aqui é basicamente, vamos pegar todos os ministros do STF, assim como todas as outras demais autoridades deste país que se opõem a gente, e vamos prender ou neutralizar. E você pode entender o que você quiser, porque esse termo é bem vago. Pode significar que você vai prender uma pessoa ou simplesmente matar. Só para constar, esse parágrafo estava muito direcionado ao ministro Alexandre de Moraes, exatamente porque era ele que puxava as rédeas quando o Bolsonaro tentava fazer alguma cagada. E agora vem a grande pergunta, que eu acredito que seja a pergunta que os bolsonaristas mais se fizeram nos últimos anos. Por que o STF ficou tão relevante? Por que ele aparece tanto nas mídias agora? O STF nunca foi escurecido, ele nunca foi invisível, muito pelo contrário. A diferença é que quando ele julgava crimes de corrupção ligados à esquerda brasileira, aí para todo mundo tá ok. Agora que eles julgam as pessoas da direita, aí tem problema? É meio curioso, né? E no governo de Bolsonaro eles ficaram mais atuantes, o que por si só lembrou a todos os brasileiros que essas pessoas existiam, que estavam ali para coibir os atos de pessoas que eram políticos, mas que também estavam fazendo cagadas. E aparecer assim do nada realmente pode nos dar a impressão de que há perseguição, mas, na prática, se o STF não tivesse agido para coibir Bolsonaro, gente, Bolsonaro teria feito o que ele quisesse. E olha que ele tentou e em muitos casos ele fez sim. E claro que nós devemos sim questionar a atuação do STF, até que ponto eles podem fazer o que faz. Será que todo esse poder que eles têm deve ser dado? Será que tudo isso deve ser mantido? Ou será que deve ser diminuído, corrigido ou melhorado? Essa é uma dúvida muito boa de ser feita, que deve ser feita não apenas com o STF, mas com todos os outros grupos que têm alguma espécie de poder dentro do nosso país. E questionar se a forma como eles existem é saudável para a nossa democracia, sobretudo porque são uma instância de justiça superior da qual não foram eleitos, são simplesmente pessoas que foram indicadas por um presidente, o que por si só pode tornar tudo mais perigoso. Mas aqui eu tenho que falar no final. Eles foram mais do que necessários para proteger a nossa democracia. E se eles não estivessem lá, gente, goste você ou não deles, só Deus sabe em que pé este Brasil estaria. 4º ponto da minuta do golpe. Dar uma falsa base jurídica para justificar o porquê este golpe de Estado estaria acontecendo. Isso, simplificando ao extremo, significaria dar uma espécie de motivo, meio que embelezado por termos jurídicos e complexos, basicamente para justificar que o país precisa disso. E agora, um baita de um agravante. Este documento estava em posse do ex-ministro de Justiça Anderson Torres, do qual a defesa alegou que isso foi simplesmente dado a ele, a um cara aleatório lá do exército e foda-se. Gente, se uma autoridade como o Anderson Torres, que recebe um documento como esse, o que fazer legalmente é pegar o documento e dar à Polícia Federal e denunciar quem entregou a ele, para que possa ser investigado. O mesmo não fez isso. E não fez isso porque é burro, não fez isso porque faz parte de tudo isso. E piora, porque esse mesmo documento estava presente na sede do PL, na sede do Partido Liberal, o partido do Bolsonaro.
E depois foi descoberto que esse mesmo documento também estava presente no smartphone do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. E a defesa de Bolsonaro alegou ativamente que aquilo ali foi uma coisa que simplesmente criaram, mas que o Bolsonaro não tinha nada a ver. Sendo que foi o próprio Mauro Cid que sustentou que o Bolsonaro viu o documento, que foi apresentado, que ele gostou e que ele ainda fez alterações. Então seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... Ou seja, esse argumento de que o Bolsonaro não sabia é completamente mentiroso e é de má fé, ok? A defesa que sustenta isso está cometendo um crime, porque ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe que ela está cometendo um crime e essas pessoas continuaram fazendo. E o que deixa essa história, assim, comicamente engraçada e extremamente preocupante é que este plano, esta minuta do golpe, foi simplesmente imprimido nas impressoras do Palácio da Alvorada, aonde qualquer pessoa, aonde um faxineiro que trabalha pode ter acesso. Isso por si só me faz questionar se é tão difícil assim ser uma pessoa do alto comando do Exército Brasileiro, ou se é tão difícil assim se tornar presidente, porque a impressão que eu tenho é que essas pessoas são mais do que incompetentes, porque, gente, não é possível. É a mesma coisa do que apagar fogo com um galão de gasolina, pelo amor de Deus. E é extremamente engraçado, porque a incompetência dessas pessoas foi foi de ouro para toda a acusação, porque tornava as provas muito mais fáceis. As provas estavam documentadas, ó, tá aqui, ó, a data, onde foi, tudo que foi, quem imprimiu, tudo, tava tudo ali. E eu sei que muitos bolsonaristas também se perguntaram, como é que a gente não sabe que foi a mídia? Porque a mídia tem um poder gigantesco nas mãos. Só que a mídia não faz isso, ok? Ela não faz porque a polícia vai atrás. Ela vai atrás. E se não tiver embasamento, se aquilo for mentira, quem publicou vai ser preso e multado. As coisas não são assim, ok? Então houve sim um embasamento. A mídia pode sim potencializar, mas ela não tem poder para inventar algo deste tamanho. Você entrar nisso é duvidar da polícia, é duvidar de todos os órgãos de justiça, mesmo que eles não queiram que o Bolsonaro seja preso, é duvidar da realidade. Sabe, é um passo para acreditar em terra plana, é um passo para virar um maluco com chapéu de alumínio. Capítulo 3, o plano Punhal Verde e Amarelo. O que é isso? Bom, este era um plano de um núcleo golpista do Exército Brasileiro que previa então matar o presidente Lula, o atual presidente do nosso país, envenenado, assim como matar o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, o vulgo picolé de chuchu, assim como explodir, matando o ministro Alexandre de Moraes. Eu não tô falando só matar o cara, eu tô falando explodir, para não gerar dúvidas de que o cara morreu. E ainda fazer isso com requintes de crueldade. Isso por si só é um agravante gigantesco. Há também alguns detalhes desse plano que mencionavam então prender, vigiar e neutralizar opositores. E aí poderia ser qualquer opositor, poderia ser um ministro, poderia ser um civil comum, qualquer pessoa que apresentasse uma simples ameaça. Tal documento foi apreendido num pendrive com o general reformado do Exército, Mário Fernandes, que também foi ex-secretário executivo da presidência do governo Bolsonaro. Confirma, Excelência, na verdade, esse arquivo digital, e o senhor me permite, Vossa Excelência citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Imprimi por uma questão, um costume pessoal, de evitar ler o documento na tela, certo? Mas imprimi para mim e logo depois rasguei. Os planos por si só também incluíam a inclusão do grupo Kids Pretos, que a gente não sabia o que era até então. Para quem não sabe, Kids Pretos é basicamente aquilo que chamam de FE, que é o Batalhão de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Olha isso, é usar
A elite da elite que a gente tem, porque é pra matar mesmo. E pior do que isso, o plano Punhal Verde e Amarelo detalhava quais armas seriam usadas. E aqui nós temos o uso de armas simples, como uma pistola, com as palavras que foram detalhadas no plano: lança-rojão e até lança-granada. Tem alguma dúvida de que é pra matar? Capítulo 5, Operação Luneta. Um tenente-coronel do Exército Brasileiro chamado Hélio Ferreira Lima, que era apelidado como Kid Preto, foi preso durante a operação contra-golpe. E durante a operação foi preso com um pendrive, do qual detalhava um documento chamado Operação Luneta. Agora eu vou ler a notícia para que fique claro, nítido como a água. O arquivo é uma planilha com mais de 200 linhas que aborda fatores estratégicos para o planejamento de uma ruptura democrática, isto é, parece haverem opções de como destruir a democracia do país, e também a exploração de diversas narrativas para sustentar uma suposta fraude eleitoral. Capítulo 6, artigo 142. Em 2021, o Bolsonaro publicou um vídeo no qual um jurista, assim, eu vou dizer que é bem mal intencionado, viu? E até meio cara de pau, no qual o jurista simplesmente interpretava o artigo 142 da Constituição do jeito mais absurdo possível, do qual a maior parte dos juristas brasileiros, da qual a maior parte acho que dos advogados, ririam da cara dessa pessoa de tão incompetente. Pode pesquisar aí no Google, mas simplificando ao extremo, o artigo 142 diz que o Exército deve fidelidade máxima ao Presidente da República, ao chefe do Executivo. É basicamente isso. O que o Bolsonaro queria com isso? Bom, ele basicamente usou o vídeo deste jurista para dar uma certa validade, meio que dizendo, até os juízes estão, todo mundo sabe que, o Exército responde a mim. E aí o Bolsonaro meio que entra numa conversa de que, tá rolando um conflito, entre o Executivo e o Judiciário, entre ele e o STF, e que nesse caso ele poderia usar o Exército como uma espécie de poder moderador para pacificar a situação e garantir o que o Bolsonaro considerava como vontade popular, a vontade do povo. E esse lance de poder moderador, isso existe porque não há nenhuma menção dele na Constituição, Então, historicamente existiu. O poder moderador era uma espécie de poder especial, uma lei especial que foi dada a Dom Pedro I, que na prática lhe dava o poder de simplesmente dissolver a Câmara, nomear ministros e basicamente fazer aquilo que ele quisesse, quando não estivesse satisfeito com a política imperial brasileira. Só que isso de poder moderador, gente, foi dado ao rei, ao imperador Dom Pedro I, em tempos de monarquia, em tempos de império. Nós não somos uma monarquia, nós não somos um império, nós somos uma república. Nós somos a República Federativa do Brasil, que não consta poder moderador em sua Constituição. E ainda que de alguma forma constasse, com toda certeza, eu posso garantir para você que o poder moderador seria o povo, seria a vontade do povo, a vontade popular, e não um exército. Isso por si só cai por terra quando a gente lê o primeiro artigo da Constituição, que é a Constituição de 88, na qual garante que todo o poder emana do povo, isto é, o povo escolhe, o povo decide. É assim e sempre foi assim em qualquer país democrático. E o que torna tudo isso ainda pior é que o golpe de Estado seria dado usando os próprios aparatos estatais, usando, por exemplo, o estado de sítio, ou então mencionando um artigo de uma Constituição que foi do Brasil há uns mais de 100 anos atrás. Dar aquele viés, tudo para dar aquela falsa sensação de que isso faz sentido e de que tem alguma espécie de validade, quando não tem. Além dos documentos, a acusação conta com a delação massiva de Mauro Cid. E também foi incluso os depoimentos do então comandante do Exército Freiro Gomes e da Aeronáutica Batista Júnior, do qual a maior parte dos bolsonaristas rejeitam inteiramente. Mauro Cid, por exemplo, passou de 19 anos em regime fechado para 2 em regime aberto. Gente, falar que esse cara não falou nada que foi relevante é sacanagem. E a defesa. No mundo ideal, gente, a defesa só serviria para inocentar uma pessoa se ela de fato fosse inocente. Ela serve sobretudo para garantir os direitos de um acusado. E a defesa aqui foi ridícula. Sério, eu acho que eles simplesmente chamaram
pessoas que eles conheciam, advogados que eram amigos de tal pessoa ou familiar, sabe? Porque não é possível que esses sejam os advogados de elite, sabe? É um caso tão gigantesco e a defesa que nós temos, você me desculpa, mas foi triste. Porque nesse caso, gente, nós temos provas cabais de que todos ali são envolvidos e de que Bolsonaro foi sim o líder de tudo isso, o que por si só é pior para ele. No caso, o que a defesa teria que fazer? Simplesmente garantir que os direitos dessas pessoas fossem devidamente respeitados, para que não houvesse abusos, e eles simplesmente continuaram batendo na tecla da inocência. Mas vamos, destrinchar por que a defesa foi tão ruim. Primeiro de tudo, negar a intenção de golpe. Muitos ali argumentaram de que eram só manifestantes irritados, ignorando todas as provas, todas as conexões, que haviam grupos muito bem coordenados de militares, que simplesmente coordenavam as pessoas e que incentivavam elas a fazerem determinada coisa. 2. Questionar provas. Muitos ali alegaram que o punhal verde e amarelo, ou então que o plano Operação Luneta não passava de ensaios, de debates, de coisas que, e se um dia acontecer, como é que as pessoas... Tudo bem, vamos supor que... Por quê? Por que eles contam com personagens reais? Por que tem o nome de vários soldados que existem? Por que tem o nome de generais que existem? Por que tem soldados que se revezam para espionar o Alexandre de Moraes ou o Lula? Você entende? Dizer que isso não tem vínculo algum com a realidade, que é tudo teórico, é tratar o brasileiro médio, assim como qualquer ministro do STF, como idiota. Sabe? Não, é ridículo. Tem os nomes, tem tudo ali. Sabe? Não cola. 3. Reinterpretar o artigo 142. Defesa ridícula, não tem embasamento algum, não tem validade alguma no Brasil republicano. 4. Idade e proporcionalidade de pena. Nossa, tô até cansado. Aqui os caras já haviam entendido que eles tinham se ferrado e que nada do que eles falaram foi bom o suficiente para questionar ou sequer fazerem as pessoas terem um pingo de dúvida sobre a culpabilidade dos réus. Então eles apelaram para o princípio de penas proporcionais. O que é isso? Isso de fato existe, ok? É basicamente uma regra que dá ao juiz o entendimento de que ele pode dar penas proporcionais com a idade do acusado, para que o mesmo não morra na cadeia. No caso, muitos advogados ali usaram isso para dizer, o Bolsonaro, ele foi membro do Exército Brasileiro, ele fez isso, ele fez aquilo para exaltar os seus feitos que ajudaram a nação, certo? E depois alegar que o mesmo já tinha 70 e poucos anos de idade, e que não seria decente para a corte dar 20 anos de cana, por exemplo. E tudo bem, isso aqui é válido. Entretanto, questionável. Porque esse princípio de proporcionalidade não é dado à maior parte dos pobres. Por que é dado àqueles que são ricos e influentes, àqueles que foram políticos? Sabe, não é muito justo para a maior parte dos brasileiros. Ainda assim, isso aqui sim é válido. 5º, e esse aqui é revoltante, e sinceramente deveria ser revoltante até para quem gosta do Bolsonaro. Responsabilidade individual, ao invés de coletiva. Aqui, a defesa aceitou que os ministros já haviam entendido que as provas eram válidas. Muitos deles falaram, foi o Mauro Cid, foi ele que fez isso aí. Ele agiu sozinho, entendeu? Ou então foi tal pessoa, essa tal pessoa aí que estava organizando tudo, que estava fazendo tudo. Pelo amor de Deus. Como se essas pessoas menores tivessem poder para elas sozinhas decretarem um golpe de Estado. Como se elas tivessem toda essa relevância. Pelo amor de Deus. O mesmo discurso. Intervenção militar, criado pela organização criminosa. Intervenção militar, Bolsonaro presidente. Aqui não está Mauro Cid presidente. Aqui não está Walter Braga Neto presidente. Não está Garnier presidente. Não está Anderson presidente. Não está Ramagem presidente. Aqui não está os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente, que insuflava tanto que, em algo lamentável, e em 30 segundos encerramos, com a camisa, com a figura do presidente, se destrói o relógio dado, vindo ao Brasil com Dom João VI.
todos se recordam isso, ele também não está com a camisa de nenhum dos outros co-réus, está com a camisa do líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. E é muito covarde, sabe? É muito covarde ver advogados de elite se prestando um serviço tão porco em penalizar os pequenos para salvar os grandes. E como cada ministro do STF votou? Cristiano Zanin resumiu tudo, universo robusto de provas. E o Alexandre de Moraes foi o primeiro a falar e logo de cara reiterou que todas as provas que estão ali fornecem assim uma robustez suficiente para condenar todos por golpe de Estado. E não argumentou apenas dizendo sobre as provas que ele leu. Ele mostrou isso visualmente. Mostrou num telão mensagens, arquivos que basicamente mostravam toda a culpabilidade dos réus. Ele também reiterou que não vai aceitar a ofensiva da defesa de anular as declarações de Mauro Cid e de outros delatores. E, assim, falando bem por baixo, gente, a defesa do Bolsonaro foi, assim, extremamente baixa e, de certa forma, muito provavelmente cometeu crimes ao se fazer de idiota. O Alexandre de Moraes também reiterou algumas provas e respondeu a uma série de argumentações que, sinceramente, eu acho tão bobas que eu acho que eu não vou nem mencionar elas aqui. Mas você pode assistir o julgamento completo. A parte do Alexandre de Moraes está disponível completa aí no YouTube. Agora vamos responder uma pergunta que eu acredito que a maior parte dos brasileiros tenham feito, pelo menos durante o governo Bolsonaro. Como é que um juiz que se diz vítima, como Alexandre de Moraes, pode ser vítima e ao mesmo tempo juiz? Isso por si só não torna a situação pessoal? Não fere com o princípio de imparcialidade? Um juiz por si só não pode, olhar para nenhum lado, ele tem que julgar baseado naquilo que é certo. Nesse caso, um juiz não deve se julgar impedido, não deve se retirar e passar a bola para outro? Sim. Entretanto, a natureza de todo julgamento é atípica, por diversas razões. Primeiro motivo: o inquérito foi aberto de ofício pelo STF, algo que não é feito e gerou muita conversa. 2. O relator, no caso o Alexandre de Moraes, mesmo que fosse pessoal, suas decisões não são tomadas por ele. Não é ele que decide se o Bolsonaro ou outras pessoas serão presas. Isso tudo vai para o plenário, ok? Não é a palavra de um único ministro que muda o jogo. E o que o STF diz a respeito? O principal argumento do STF a responder isso é, ao meu ver, suficientemente inteligente e satisfatório. O argumento é proteção institucional. O STF argumenta que os ataques de Bolsonaro não ocorreram contra Moraes como pessoa, mas contra Moraes enquanto uma instituição. Na prática, Bolsonaro não tem problema algum com o Alexandre de Moraes enquanto uma pessoa. O problema dele não é com o Moraes, é com o STF. Na prática, se não fosse o Moraes lá no STF, se fosse a Carmen Lúcia ou o Flávio Dino, o problema seria com essas pessoas, entende? Não é com a pessoa, é com a instituição de justiça. Acredite em mim, se não fosse o Moraes, se fosse qualquer outro ministro tomando as mesmas atitudes, continuaria da mesma forma. Até porque o Bolsonaro nem sequer conhecia o Alexandre de Moraes até ter problemas com o mesmo no STF. Segundo argumento usado pelo STF, Moraes não é juiz único. Como eu disse antes, não é ele que determina essas coisas. É o colegiado, é o plenário, é a votação de vários juízes e vários ministros. 3. Prevenção e conexão. A maioria desses inquéritos estão amplamente ligados. Todos eles é Bolsonaro e todos eles é ele atuando de forma antidemocrática. Então esses casos estão interligados. Não tem como parar nas mãos de outra pessoa de acordo com a nossa atual Constituição. E argumento 4. O plenário, que é o grupo de todos os ministros e juízes ali, pode decidir a qualquer momento impedir ou questionar ou levantar a discussão. Eles podem reverter a decisão de Moraes, ok? Inclusive, os ministros que foram indicados pelo próprio Bolsonaro poderiam muito bem ter falado, eu não quero, vamos parar com isso aí, entendeu? Nem fizeram, ninguém fez. E quando ninguém se levanta para questionar aquilo que está acontecendo, dá-se a entender de que está tudo certo. O que na prática dá um certo poder especial a Moraes em toda essa situação é o fato dele ser o chamado relator. Quando se é relator, gente, se tem poderes especiais, e olha que o ministro do STF não tem poucos. Então ele tem poder para decretar uma prisão preventiva, se achar que a pessoa pode fugir. Ele tem poder para convocar testemunhas
crimes e para fazer uma cacetada de coisas, ok? Está na Constituição. E se é certo ou não, eu não sei, eu não tô aqui para julgar. Isso pode ser mudado e talvez deva ser mudado, porque o STF tem sim muito poder. Só que não pode e não será feito num julgamento de uma pessoa, independente de quem ela seja. Já o Flávio Dino seguiu a opinião do relator, o Alexandre de Moraes, argumentando que para ele a situação está mais do que clara, argumentando de que as provas são robustas o suficiente. Ele destacou a complexidade e a violência de todo o plano, argumentando de que aquilo ali não tinha nenhuma sombra de ser somente teórico, de que não, tudo ali estava muito bem planejado porque tinha sim alguma intenção de ser executado na prática. E houve uma defesa ali em particular que eu achei muito engraçada, que basicamente disse que os crimes que o núcleo golpista tinham cometidos não deveriam ser entendidos como crime, porque essas pessoas não conseguiram. Ou seja, se não conseguiu, não houve crime. E aí o ministro Flávio Dino respondeu isso de um jeito que eu achei até que brilhante, na verdade. Ele argumentou que alguns anos antes, ele assistiu um julgamento no qual um homem entrou para roubar uma casa e a família da casa, os proprietários, chegaram até a sua residência e deram de cara com o criminoso. Aí veio a polícia, prenderam o cara, e foi preso como ladrão. Mais tarde, um suposto juiz simplesmente resolveu soltar o cara, porque supostamente entendeu que ele não era um ladrão, já que ele só entrou e não roubou. Não deu tempo, E aí ele argumentou de que houve uma espécie de briga jurídica, mas enfim, no final o cara ficou preso como ladrão. Porque é assim. Nossa lei determina que as pessoas são presas não só quando concretizam o ato, mas quando tentam. E vai por mim, você também vai achar mais justo se for assim. Você imagina só, se você está dirigindo no trânsito com a sua moto de boa, aí vem um cara, aponta uma arma na sua cara e quase te assalta. Aí vem a polícia e não faz nada, porque o cara não te assaltou? Porra, o cara meteu uma arma na sua cara. Você tá entendendo? Isso por si só, gente, não é uma lei que é mais agressiva contra os criminosos, ok? Não é o Brasil que tem esse caráter punitivista. O mundo inteiro segue esse paradigma. E muitos países têm leis muito mais agressivas, ok? Então, na prática, não faz o menor sentido não prender porque não concretizaram. E sempre houve amplo entendimento e aceitação do povo brasileiro de que assim é justo. Na prática, a única coisa que Flávio Dino discordou do relator Alexandre de Moraes foi a dosimetria das penas, o tempo em que essas pessoas ficariam presas. Para Flávio Dino, Bolsonaro deveria pegar 31 anos de cana e não 27 como acabou pegando no final. Já a Carmen Lúcia reiterou todo o simbolismo que tinha naquele julgamento, já que em 64 nós tivemos um golpe de Estado que nos levou a uma ditadura brutal e no final todos aqueles que eram assassinos, estupradores e torturadores foram perdoados, destacando que o Brasil meio que aprendeu com a sua história e que dessa vez isso não iria voltar a acontecer. Ela concordou com as provas e no final foi a pessoa que determinou a condenação, porque só precisava de mais um para condenar, enfim, condenou. Só que se você viu pelo menos parte disso, ou então conversou com outras pessoas que assistiram ao julgamento, você sabe que houve um ministro que divergiu, e isso por si só é perigoso. Por quê? Gente, era mais do que importante que esse julgamento tivesse ampla aceitação, tivesse aceitação de culpabilidade de todos os réus, sabe? Sem tirar nem pôr. Por quê? Porque os Estados Unidos da América, uma potência militar e econômica, está ameaçando o Brasil com sanções econômicas e até o uso da força militar caso Jair Messias Bolsonaro seja preso, ok? Então haver uma ampla aceitação do STF era mais do que importante para não gerar falhas e não haver brechas. Entretanto, o ministro Luiz Fux divergiu. O principal problema aqui, além, claro, de ter divergido quando havia provas, assim, extremamente sólidas, é a forma descarada, assim, e ridícula de como ele justificou o seu voto. Para quem acompanha quem é Luiz Fux no STF nos últimos anos, não desconfiaria de seu voto. O mesmo atuou ativamente para blindar a Lava Jato. E embora isso não devesse ser tão surpreendente para aqueles que conhecem Fux, no final foi. Porque até então, o mesmo dava a entender de que iria votar para condenar sim. O que aconteceu?
Um mês antes, mais ou menos, desse julgamento acontecer, o senador Marcos Duval, do Podemos, lá do Espírito Santo, publicou um vídeo em suas redes sociais, na qual alegava publicamente que teria conversado com o ministro Luiz Fux, do STF, e tentado argumentar, tentado meio que mostrar a ele de que ele não poderia condenar Bolsonaro, porque, do contrário, os Estados Unidos poderiam sancionar este país ou sancionar o mesmo. Bolsonaro que não entrou na lista, gente, são coisas óbvias. É só parar e raciocinar. Opa, peraí. Por que o Fux não entrou na lista? Imprensa, vocês que gostam de... Por que vocês não questionaram isso na imprensa? Não publicaram isso? Por que o Fux não entrou na lista dos Estados Unidos? Fiz a reunião. Foi excelente a reunião. Excelente. O Fux é um cara humano, justo e já não aguentava mais. Está calado. E a conversa foi, eu disse a ele, segue, inicia, discordando do que está acontecendo, do que o STF está fazendo, porque senão o seu nome vai entrar na lista. E expliquei o que era a lista. Inicialmente perde visto, ele família, eternamente, depois, se continua gravando, vai para a lei. Horas depois, Marcos Duval, que é um grande de um canastrão, simplesmente apagou o vídeo como se nada tivesse acontecido, como se o mesmo não pudesse ser acusado de um crime. Gente, olha como isso é absurdo. Nós temos um senador admitindo publicamente que interferiu no julgamento de um ex-presidente e que muito provavelmente mudou o voto de um ministro que fez isso por medo da reação de uma potência estrangeira. Isso por si só não deveria ser aceito, ok? A justiça de um país não pode se curvar a uma potência militar estrangeira que simplesmente não quer que... Quem é os Estados Unidos para querer alguma coisa, entende? Eles têm que ficar na deles, ok? E independente do que fizerem depois disso, a justiça tem que continuar sendo a justiça. Tem que condenar aqueles que são culpados, tem que inocentar aqueles que são inocentes. E mais tarde o próprio Luiz Fux, assim, num dia denso, gente, como esse cara falou, simplesmente argumentou que o STF não tem competência para julgar Bolsonaro. Porra, não tem. Se a mais alta corte de justiça do país não tem competência para julgar o ex-presidente Bolsonaro, que outro tribunal, que outro juiz vai ter? Não tem. O que na prática Luiz Fux quer é aquilo que os golpistas querem. Simplesmente soltarem Bolsonaro. O que os caras queriam era prender o Mauro Cid, que nesse aspecto fica como Judas, e soltar o mito, o Bolsonaro, o Jesus, o inocente. Sabe, isso é muito absurdo. Eu convido a todos a assistirem o julgamento de perto, para entenderem que eu não estou mentindo, sobretudo a parte do Fux, que chega a ser, assim, imbecil, extremamente ignorante, e eu tenho certeza que foi feito de propósito, porque ninguém, gente, ninguém que seja honesto poderia fazer uma coisa daquele tipo se não estivesse sendo pressionado. Na prática, Luiz Fux entra para a história como um ministro que atuou a favor do golpismo no Brasil. Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente da República, recebeu a pena de 27 anos e 3 meses de reclusão e multa de cerca de 376 mil. Ele foi dado como o líder da trama golpista. Walter Braga Neto, o ex-ministro da Defesa, foi condenado a 26 anos de prisão, já que era ele o principal responsável pelo chamado Plano Punhal Verde Amarelo, o plano para matar o Lula e o Moraes. Depois tivemos Almir Garnier, o ex-comandante da Marinha, 24 anos de prisão. Os ministros acataram a tese de que ele se colocou à disposição de Bolsonaro para dar o passo decisivo para decretar o estado de sítio. Depois tivemos Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça e o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, a 24 anos de prisão. A minuta do decreto foi encontrada em sua casa, em sua mesa, né? Os ministros também consideraram que ele se omitiu no 8 de janeiro, data em que o mesmo simplesmente decidiu ir para a Flórida, mesmo com aquele monte de provas de que alguma coisa muito grande iria acontecer em Brasília. Depois, Augusto Heleno, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, 21 anos de prisão. Basicamente, ele não atuou no convencimento de militares e civis para aderirem à ruptura democrática, além, é claro, de participar de reuniões estratégicas em que se discutiu a possibilidade de intervenção. Tirando o Bolsonaro, como eu disse, Heleno é o que tem a prisão mais simbólica, já que o mesmo foi perdoado na ditadura de 64
Mas dessa vez, não deu. Depois tivemos Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, 19 anos de prisão. Foi o principal responsável pelo tom evasivo do relatório das Forças Armadas sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. E depois, Mauro Cid, que inicialmente tinha ali uma pena prevista em 19 anos, mas pegou 2 em regime aberto e uma garantia de liberdade e proteção policial, já que ele fez a chamada delação premiada. E depois tivemos Alexandre Ramagem, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, condenado a 16 anos e 1 mês e 15 dias de prisão, e no qual foi condenado pelo caso da ABIN paralela. Não? E fica a dúvida, essas pessoas vão cumprir essas penas? Eu realmente não sei te responder. Embora tenha sido decretado, muitas coisas podem acontecer e eu não me surpreenderia se acontecesse. A defesa com certeza vai apelar, vai recorrer a uma série de vezes, vai ir até aonde puder. Além do mais, nós temos um Congresso que está fazendo de tudo para anistiar essas pessoas. O que por si só é inconstitucional, já que o Congresso não tem poder para interferir na condenação do STF, ok? Não tem. E se fizerem, vai ser cancelado porque isso é inconstitucional. Atualmente, Bolsonaro está em prisão domiciliar e tudo indica que ele será preso em regime fechado a partir de dezembro de 2025, daqui a alguns poucos meses. Na prática, gente, o Brasil fez história porque pela primeira vez fomos capazes de condenar pessoas que ameaçaram a nossa democracia. E isso fica de mensagem para outros que tentem. Isto por si só, este julgamento, toda essa história vai estar disponível nos livros de história contemporâneo daqui a alguns anos. E, quem sabe, os nossos filhos não estejam lá para ler. Espero eu que estejam lá e que estejam lendo. Isso por si só será um sinal de que nossa democracia sobreviveu. Uma notícia muito importante que acabou de sair aqui é que o Flávio Dino, ministro do STF, já indiciou Bolsonaro e muitos de seus aliados por sua atuação questionável e negacionista na pandemia. Algo que pode levar o Bolsonaro a mais um julgamento. Na prática, só para finalizar aqui, só resta saber se a justiça realmente foi feita, ou se de alguma forma essas penas serão diminuídas e essas pessoas serão eventualmente soltas. Eu espero de coração que não, ok? Porque tudo, ao meu ver, é claro e cristalino como a água. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. E, gente, se foi o caso, ok? Por favor, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Obrigado por me acompanhar até aqui e até mais. Falou, pessoal! Fui!